Então, eu vou abordar mais um assunto sobre o câncer de mama. Então, eu tenho feito alguns vídeos falando sobre a questão do câncer de mama com as relações emocionais, porque de fato a gente tem muitas vertentes, muitas variáveis possíveis e que contribuem para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, eu estou trazendo aqui, através dos vídeos, várias abordagens, várias perspectivas desse processo emocional, do que está no inconsciente, de questões que podem estar relacionadas com o aparecimento do câncer de mama. E aqui agora eu quero falar sobre a questão do abuso. Então, o abuso em qual aspecto? No aspecto de que aquela pessoa que não sabe dizer não. Então, a pessoa quando ela tem dificuldade de dizer não, quando ela é muito permissiva com as coisas e ela não se coloca em primeiro lugar, ela sempre coloca o outro no processo, sempre o outro entra na frente, sempre algo é mais importante do que o próprio benefício. E quando a gente fala nisso, é importante que a gente saiba ser, quando eu falo assim, 10% egoísta, né? 10% egoísta não é ser egoísta no aspecto de se preocupar só comigo, né? Só com nós mesmos, mas no aspecto da gente se preservar, a gente trazer preservação, isso é importante, porque se a gente não cuida da gente, se a gente não se preserva, se a gente acaba fazendo coisas que prejudicam a gente, né? Então assim, naquele momento eu não conseguiria fazer, isso vai prejudicar porque eu vou deixar de fazer algo para mim que é importante, isso acaba, né, refletindo, acaba fazendo com que eu não consiga me posicionar, não consiga dizer esse não e não me priorizo. Então isso ser egoísta 10%, né? A gente se preservar, trazer preservação, porque sempre que a gente vai fazer algo e aquilo vai ferir de alguma forma algo que é importante para mim ou algo que eu poderia fazer para mim, isso é deixar de se preservar. E é nesse aspecto que eu quero dizer aqui do ser egoísta. Mas é uma característica dessa do abuso. Então, a pessoa muito permissiva, a pessoa que ela realmente sempre coloca o outro na frente, sempre coloca que a prioridade, né? A prioridade são os outros e acaba se esquecendo, se anulando nesse aspecto. Isso faz com que a gente dê um comando no nosso organismo que a gente está deixando o quê? De se nutrir, de nutrir a nossa vida, de trazer nutrição para a nossa vida. O que é nutrir a nossa vida? É a gente se preservar. Isso é nutrir. E a vida, ela vai acontecer. Esse processo de vida, a vida é uma lei, ela acontece. É um ciclo. Então, no mínimo, a gente tem que preservar esse processo, preservar essa vida. E como que a gente preserva a vida? Se nutrindo. Quando a gente se nutre das coisas, a gente se nutre da respiração, a gente se nutre da alimentação, a gente se nutre do descanso, a gente se nutre das atividades, a gente se nutre das conquistas, do sentido, do significado. Então a gente começa a se nutrir de várias formas diferentes, mas tudo é baseado em nutrir. A nutrição que a gente traz para a nossa vida, como a gente se nutre. E se a gente deixa de se nutrir, o comando biológico para o organismo é que eu preciso aumentar essa nutrição, porque eu não estou sendo suficiente. E aquela pessoa que permite esse tipo de abuso, de não conseguir dizer não, de sempre colocar o outro na frente, de sempre fazer pelo outro e se deixar para trás, né, se deixar em segundo plano, é uma pessoa que vai dar um comando para o organismo de que ela não está sendo suficiente. Ela não está se nutrindo o suficiente. E quem não se sente suficiente, não consegue ser suficiente. Então, ela sempre está fazendo mais, mais e mais pelos outros e mais pelos outros, e a sensação é que nunca é suficiente. E que eu nunca fiz o bom o bastante. Esse é um processo que pode acontecer. E quando isso acontece, o organismo vai entender que ele precisa o quê? Então, ser suficiente, vinculado à nutrição. A gente está falando aqui de nutrir. E aí, ser suficiente vinculado à nutrição, um dos órgãos que podem ser afetados com isso são as mamas, né, nos ductos mamários. E aí, mais uma vez, a gente traz essa informação que é muito mais comum na mulher por conta da anatomia, da biologia, né, da bioquímica, de todo o processo, porque as mamas das mulheres são mais desenvolvidas.
Então, um dos comandos que pode acontecer com essa questão de deixar de ser suficiente é eu tenho que aumentar, eu tenho que nutrir mais, porque eu não estou conseguindo dar conta. Então, dentro desse processo, pode aparecer o câncer de mama, porque é entendido pela biologia, o comando biológico é eu preciso aumentar a nutrição que as mamas oferecem. E aí começa a aparecer o tumor e o câncer de mama. Essa é uma possibilidade. Então, eu sempre digo aqui para vocês sobre possibilidades vinculadas às questões emocionais. Então, se você se identifica, se você passa por esse tipo de situação, que você não sabe falar não, que você sempre faz pelos outros, coloca os outros na sua frente, né? Você se coloca sempre em segundo plano, começa a refletir sobre isso, mesmo que você não tenha desenvolvido, que você não tenha um câncer de mama, né? Mas é importante porque isso não é só por conta do câncer de mama, mas é uma questão importante da gente resolver na nossa vida, porque traz muitos outros malefícios. Então a gente precisa aprender a se posicionar, aprender a se priorizar, sem ser egoísta, né? Então naquele aspecto do egoísta, é se posicionar no sentido de preservação, para que aí a gente possa fazer algo que vai ser melhor para todo mundo. Então eu me sinto suficiente e me torno o suficiente dentro desse processo. Então pensem sobre isso, porque essa característica emocional pode ser um aspecto que esteja contribuindo para gerar essa doença. E existem várias terapias que podem ajudar, como eu sempre digo, as terapias integrativas exploram o inconsciente, as memórias que estão no inconsciente, vasculhando, tentando achar as emoções ruins associadas às memórias, que faz o quê? O sistema de crenças gerar adaptação e essas adaptações aparecerem como doenças, e aí no caso o câncer de mama. Então essas terapias integrativas, elas exploram bem esse lugar, colocando, trazendo o que é uma percepção. A gente percebe que a gente tem crenças, que a gente carrega crenças que a gente não sabia porque elas estão no inconsciente, e essas crenças podem trazer essas doenças, podem contribuir para esse processo do adoecimento ou podem ser uma principal causa raiz. E aí elas podem contribuir muito para o processo. As terapias integrativas vão ajudar a cuidar, a curar esse processo no inconsciente e fazendo que é um processo de ressignificação. E pode trazer muito benefício. Então, quando a gente junta forças, a gente consegue trazer bastante benefício no nosso organismo e isso é importante, tá bom? Então, se é o seu caso, conhece alguém, então busque ver o que eu falei agora no vídeo sobre a questão do abuso, sobre a questão de ser suficiente, porque podem ter questões aí que estão contribuindo para esse processo do adoecimento. Então é isso, até mais.